Boa noite. Deixa eu ver se... Vou colocar aqui, que vocês vão ver o título aí. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, né? Tratamentos mediúnicos com médicos espirituais. Que é isso que a gente faz muito aqui na casa, além de outros estudos, né? Então, eu venho com esse assunto. E aí, esse é um programa, vou falar primeiro para mostrar para vocês, esse é um programa do Paranormal Experience, acho que é isso que fala em inglês. E é um programa que ele é um podcast, ele recebe várias pessoas de várias religiões, então não tem apenas o espiritismo, né? A gente também vê padres, vê todos indo, e assim eles vão mostrando, falando sobre a espiritualidade, né? Então é um programa assim bem interessante, né? De quem tiver interesse em conhecer e buscar mais, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. E aí, quando essa doutora Proton, ela se intitula, esse não é o nome dela, mas ela se intitula assim porque ela é como se fosse uma doutora, fosse trabalhar questões de cura, trazendo positividade para as pessoas. Então, ela trabalha mais ou menos dessa forma. E aí, a primeira coisa que foi perguntado, né, porque o vídeo, se vocês derem uma olhada, é de 2 horas e pouco. Então, assim, é bem longo, né? E eu vi várias vezes para poder trazer ele para vocês, sem contar outros vídeos. Então, assim, a primeira coisa que ela fala é sobre a física quântica entrelaçada com a espiritualidade. Por quê? Ela é estudiosa da física quântica, já faz mais de 10 anos, né? Então ela é médium também, desde criança ela vê, né? Escuta, mas ela não podia estudar sobre isso por conta da família. Mas quando essa doutora conheceu, ela tinha uns 20 anos mais ou menos, quando ela era pequena e passou a adolescência toda sofrendo com depressão, ansiedade, tentou suicídio. E aí, quando foi mais ou menos aos 20 anos, ela descobriu uma doença crônica nos rins. E a partir disso, o médico deu 6 meses de vida. E aí ela foi lá na internet, coisas para fazer antes de morrer. E aí, nisso, tinha uns vídeos que falavam sobre espiritualidade, mediunidade, física quântica, o poder de pensar positivo. E aí ela foi estudar. E aí, nisso, ela foi desenvolvendo essa mediunidade dela, né, que antes tinha deixado parar. Então eu contei um pouquinho para vocês, né, saberem. Ela estuda aí, ela é terapeuta, estuda física quântica. E por que essa física quântica está entrelaçada com a espiritualidade? Porque aí vocês já devem saber, né? Todo mundo fala, espiritualidade, eu não acredito nisso. Uma boa parte das pessoas falam isso, eu não acredito nisso. Eu sou mais da ciência. Mas é uma coisa que ela fala, a ciência só vai até um ponto. Né? Então, a física quântica, que é a ciência, só vai até determinado lugar. A partir daquilo, é a espiritualidade que explica. Por exemplo, como nós nascemos? Sabemos, é ciência, né? Nascemos, vivemos aí um tempo no ventre da mãe e tudo, mas para onde vamos? Qual o nosso propósito aqui na Terra? Por que nós nascemos? Isso a ciência não explica. Né? Então, aí é o momento que se entrelaça aí. Aí eu trago uma pergunta para vocês. Quem sou eu? Quem realmente somos? Alguém sabe? E aí? Eu poderia dizer, eu sou a Amanda, sou professora, nasci em Canto Fulano, tenho tantos anos, né? Assim, a gente vai dizendo isso que a gente é. Mas será que realmente é só isso? E aí ela vem explicando um pouquinho, vou colocar para vocês um pedacinho do vídeo, tá? Deixa eu aumentar aqui. E como você interage aqui. Uma vez que você sabe as regras desse jogo, você muda completamente a sua vida. Então eu vou explicar. Primeira coisa, quem sou eu? Porque eu não sou doutora Proton. Eu estou doutora Proton aqui nesse momento, assim como você está, Guru, assim como você está, Lê. Quem você é? Você é uma consciência. Não é o seu corpo que tem uma mente, é a mente que tem um corpo. Mas esse corpo aqui, ele só está vivendo essa experiência humana. Não é quem você realmente é. Então, quem nós realmente somos? Energia. Quem traz esse conhecimento é a física quântica. Nós somos pura energia. Como que a energia está interagindo com o todo?
tudo que nós pensamos, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, tudo que nós escutamos, gera uma emoção. Essa emoção, ela ativa uma onda que entra em contato com o universo, que é um campo de eletromagnetismo, e nos devolve o que nós somos, e não aquilo que nós queremos. Se você entender isso, você quebra a Matrix. Acabou. Acabou os seus problemas. Porque é só você entender que o universo é um espelho que te devolve o que você é. Então, se eu quero qualquer coisa na minha vida, eu preciso o quê? Entregar para o espelho aquilo que eu quero de volta. Então, por exemplo, qual o maior hábito das pessoas quando estão enfrentando dificuldades? Reclamar. O que é reclamar? Duas vezes. Clamar, pedir aquilo com muita força. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu faço o quê? Mais eu mando essa onda de informação com muita força para o universo que me responde. O seu desejo é uma ordem. É por isso que existem as leis universais. O que a lei da atração diz? Você recebe aquilo que você dá. Semelhante atrai semelhante. Então, para eu transformar completamente a minha vida, eu transformo completamente aquilo que eu emano para o universo. Eu parei de emanar a reclamação, a raiva, o ódio, o cansaço, os ciúmes, a inveja. Eu paro de receber pessoas, situações e ocasiões que alimentam isso na minha vida. Tá, então, mas isso a gente está falando de comportamentos, não é? Sim, totalmente. E comportamentos que a gente tem e que atraem, que unem pessoas que têm comportamentos iguais. Por exemplo, ficar no bar discutindo futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca fiz, então eu não tenho nenhum amigo que vai pro bar discutir futebol. Certo? Exatamente. Mas vamos trazer isso para o campo da manifestação, né? Manifestação de desejos, então, porque no final das contas, tudo surge de um sonho. Esse aí já é outro ponto, né? Então, o primeiro ponto que ela fala aí, né? Quem sou eu? Na verdade, eu estou Amanda, né? Se a gente... Acredito que todos aqui acreditam na reencarnação, acreditam que tiveram outras vidas, né, passadas. Então, nesse momento, eu estou Amanda, né? Ela está a Dona Cida, e assim vai. E nós somos o quê? Ela falou consciência, mas o principal foi o quê? Energia. Nós somos energia. E muita gente diz, nossa, mas como é que é isso da energia? O simples passe, né, que a gente diz assim, simples... Mas ele é troca de energia. É a hora que o médium está ali com as mãos, ele está passando energia, né, para os consulentes, para vocês que estão sendo atendidos. Então, nós somos energia. Quando a gente está num ambiente, está todo mundo rindo e tal, mas chega um que a energia dele está baixa. E aí, vocês percebem? Na hora, não precisa nem a pessoa falar, né? Então, a energia, ela diz tudo. Tem mais pra frente no vídeo, ela fala que às vezes as pessoas são muito alegres, muito alto astral e tal, mas a energia não mente. Então, às vezes a gente veste um disfarce para dizer, não, eu tô feliz e tal, mas na verdade por dentro a energia dela não tá boa. E aí como é que ela fala aí pra gente melhorar, né? Ter energias, ter tudo que a gente quiser pra gente, tudo que a gente vai desejar pra gente, a gente também faz pro outro. Tem um vídeo que a gente postou na casa de oração, e eu gosto muito dele, que é da Mayra Rocha, toda vez eu confundo, a Mayra Rocha, a médium, e ela fala, se você quer amor, doe amor. Como é que você quer amor e você não doa amor? Né? Ou você doa só para aquelas pessoas que você acha que são boas com você? Né? Então, o amor não é só para aqueles que a gente escolhe. O amor é para todos. Então, ela vai falando várias coisas, mas eu lembro desse, né? Se você quer amor, doe amor. Então, isso aí é bem interessante. E aí, o Alexandre vem perguntar agora, que é isso daí que fala Ale, né? O apelido dele, sobre os desejos, sobre quando a gente quer alguma coisa. E aí ele fala, se eu perguntar para a maioria da população o que você quer, a maioria vai dizer que quer o quê? Dinheiro. Dinheiro, ganhar na loteria, um carro, viagens, não é verdade? E aí são poucas as pessoas que dizem que eu quero evolução espiritual, eu quero entender, eu quero... Né? São poucos os que dizem isso. E aí ele fala, será que a gente foi ensinado a buscar nos lugares errados? Né? Ou, tipo assim, a querer uma coisa e a gente está buscando errado, porque
Tentamos, às vezes o dinheiro, conquistamos e depois. Então aí é falado também que muitos sentem esse vazio, porque às vezes o que quer não é uma promoção no trabalho, não é um dinheiro. É se reconciliar com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos, é ter amizades verdadeiras. Então, às vezes a gente diz assim, eu quero compensar no dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro que vai trazer essa verdadeira felicidade. Não é? Primeiro ponto, como descobrir quem nós somos? Essa é a primeira coisa. E segundo, como diferenciar o que nós somos daquilo que desejamos ser? Quem nós somos? Energia, uma centelha divina da criação. Mas ele... Não é? A resposta... Então, o meu trabalho mesmo... E a gente está buscando as coisas verdadeiras nos lugares errados. Eu queria jogar. Exatamente. Nós estamos completamente desconectados. A medicina nunca esteve tão avançada quanto agora e nós nunca estivemos tão doentes. Porque, na verdade, as pessoas, elas querem aprovação e serem amadas. É isso. E elas acreditam que, através de um carro incrível, de uma casa maravilhosa e de dinheiro, elas vão ter essa aceitação, né, e esse amor. E quando elas têm, né, todo esse status e todo esse dinheiro, sem a conexão espiritual, sem a conexão com ela mesma, e ela chega lá e ela vê que não é nada disso, o mundo dela desaba. Jim Carrey, que é um grande estudante de física quântica, ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele falou, eu gostaria que todas as pessoas do mundo ganhassem muito dinheiro, para que elas entendessem que, no fundo, não é isso que elas querem. Então, o meu trabalho mesmo, ele é um trabalho de muita prosperidade. As pessoas me buscam para a prosperidade. Empresários do mundo todo me buscam para acelerar os seus negócios. Porque, de fato, quando você aplica a física quântica nos seus negócios, você vai ter um crescimento estratosférico. Mas quando essa pessoa ela chega com o intuito do dinheiro e ela vai estudando quem ela é, o que ela está fazendo aqui no universo, ela vai se curando com o pai, com a mãe, com a família, e ela vai de fato conhecendo que é uma vida com propósito. Aquele desejo inicial de carro, casa, viagem, etc., se torna um desejo secundário. Porque não existe isso, Ale, de antes, né, melhor estar feliz em Paris do que feliz aqui no Brasil. Mentira, se você estiver infeliz, Paris vai ser um lixo para você. Você pode estar nas Ilhas Maldivas. Se você não está bem, você não está bem em nenhum lugar. Enquanto você não vive essa transformação interna de saber quem você é, o que você está fazendo nesse planeta e o seu propósito, dinheiro nenhum vai comprar a sua paz e a sua felicidade, por mais maravilhoso que seja ter o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia maravilhosa e abundante na nossa vida. O Criador é abundante, tudo o que o universo, tudo que o Criador fez é abundante. Então aqui é para frisar aquilo que eu falei, né? Não adianta nada ter o dinheiro sem ter esse autoconhecimento e sem ter o desenvolvimento com a espiritualidade, essa conexão. E quando ela fala Criador, gente, ela sempre fala Deus, o Criador, então vai depender de cada religião, tá? Então, assim, ela não destina para uma religião específica. Outro ponto que ela fala é sobre a positividade e a espiritualidade. E aqui ela fala sobre a gente prestar atenção no que o corpo comunica pra gente. Será que a gente presta atenção? E aí? Preconceito, né? A espiritualidade, etc. Maravilhoso. Deus é o quê? Deus não é de carne e de osso. Deus é o quê? É um espírito. Os anjos, os mestres e tantos outros. Então, desde que a gente vem aqui para esse planeta, nós somos muito amparados pela espiritualidade. Eu, desde criança, fui muito guiada pela espiritualidade, inclusive nas minhas sessões. Então, todos nós aqui nesse planeta estamos passando por algum processo, algum aprendizado, e através desse aprendizado nós temos, né, a ajuda de muitos mentores, e alguns gostam de chamar de Deus, outros de mentores, outros de Oxalá. Não importa a sua crença. O que importa é que nós sentimos essa presença. Então, por mais que a pessoa seja descrente da espiritualidade, se você acende uma vela e você faz um pedido, você se sente muito mais conectado a algo do que você simplesmente falar. Por quê? Porque nós sentimos o tempo todo. Então, o nosso corpo, ele é igual à experiência que nós vivemos aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, o câncer,
quer dizer que o câncer ele foi uma somatização de todas as emoções que eu vivi. Se vocês pegarem, né, diversos médicos falando sobre o câncer de mama, aqui ela vai falar mais um pouquinho sobre específico sobre a doença, né? E eu aí não vou entrar nisso por conta do tempo, mas quem tiver interesse, tá? Pode assistir depois o vídeo. E aí ela vem falar sobre essa comunicação que eu falei para vocês, né? A gente tem que se comunicar com o nosso corpo. E aí, igual ela falou, tudo que a gente passa, ele somatiza. A gente somatiza e aí acaba virando, no final, uma doença mais grave. Então, por exemplo, quando a gente tem muita raiva, o que vocês acham que dói primeiro na gente? Raiva. Estômago. Tem gente que logo sente uma dor, né? Aí vem a gastrite. Aí vai, toma medicação e tudo, mas não cuida do que está causando essa raiva. Vai causar só, né? Vai tratar ali só com a medicação. E aí, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que tratar a causa. Porque senão vai somatizar. Aí aquela gastrite vai se transformar numa úlcera. Depois pode virar uma coisa pior. Então, esses são os sinais que o corpo está dando. E às vezes a gente não se atenta para isso. Nós criamos. Coisas boas e ruins, inclusive a doença. Tá? Existe um livre-arbítrio que é uma escolha. Então, o que acontece? Desde o momento que nós nascemos, nós estamos fazendo escolhas de lugares, ambientes, pessoas e conhecimentos. Tem algumas pessoas que estão passando por processo de doença e realmente elas não trilharam o caminho do autoconhecimento e elas não têm esse conhecimento, elas não despertaram para esse outro lado que poderia conduzi-las a um tratamento 100% efetivo. Então, sim, tem pessoas que quando ficam doentes, elas se entregam à dor, à reclamação, ao ódio, elas se revoltam e elas realmente morrem porque muitas vezes não trilhou o caminho do autoconhecimento aqui nesse planeta. O autoconhecimento é poder, entendeu? Então, a pessoa que está no hospital e ela, né, tem um resultado negativo, né, é a culpa dela? Maravilhoso. Nós somos protagonistas da nossa vida. O que eu estou vivendo é uma consequência dos meus atos. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que fuma a vida toda. Ela fumou a vida toda, desde a adolescência, hoje tem 70 anos, está no hospital, está com câncer. Ela está revoltada porque está com câncer. Mas ela não está com câncer porque Deus, Criador, Buda, não importa, está punindo ela. Ela está com câncer porque é uma consequência de todas as ações. Então a culpa é de quem? É da própria pessoa. Então, de uma forma, né, mais simbólica, espero que responda, né, essa pessoa. Não, é que as pessoas têm a mania também de terceirizar qualquer culpa. É necessário muito amor dessa alma para vir, viver pouco tempo, para despertar nos pais aquilo que precisava ser despertado. Então, quando você para de olhar para essa experiência humana só como matéria, só com o que nós vivemos aqui, e você começa a entender o... Então, aí ela fala sobre os tratamentos, né? Ela inicia falando desse assunto dos tratamentos, e uma coisa que ela comenta a gente nunca deve abandonar os médicos aqui da Terra, né? Então, isso sempre é falado aqui na Casa de Oração. Buscar especialistas em todas as áreas que a gente esteja precisando. Então, se é da cabeça, é o mental, um psiquiatra, um terapeuta. Então, a gente não pode abandonar nenhum tratamento que é passado para a gente. Na verdade, o que ela fala é que a gente junta esses tratamentos, tá? E que o ser humano é um todo. Então, não adianta a gente tratar só uma parte e a outra ficar negligenciada. E quando ela comenta sobre esse assunto, ela fala... Tudo bem, né? A pessoa adquiriu essa doença, vamos dizer assim, por uma somatização do que ela fez ao longo da vida, né? Comendo ruim, estão se alimentando ruim, com maus hábitos e tal. E aquelas pessoas que já nascem? Então, foi uma pergunta, né, aí. Ou então, uma criança que tem o câncer. Então, ela colocou esse exemplo, era isso que ela estava falando agora. E ela fala que quando a gente enxerga essa criança, vamos supor, uma criança com câncer com 9 anos, aí a gente está olhando só para a matéria, a gente olha e diz, nossa, que dó, né? Uma criança, a gente sofre junto com aquela criança. Mas a gente não viu
o espiritual dela, o passado. Então, às vezes, ela vem de outras vidas para tentar esse processo evolutivo, tanto para ela se mudar, quanto para, por exemplo, os pais, né? Para quem realmente quis ali abraçar essa causa, né? Lá em cima, quando a gente decidiu vir. Então, ela fala que existe isso também da espiritualidade, né? E essa espiritualidade explica tudo. E aí foi perguntado para ela quais os caminhos para transformar, então, a minha vida, já que eu sou a responsável pelos meus atos, né? Então, a gente às vezes tenta fugir, né? Ah, eu estou doente, mas não foi isso, foi tal coisa. Ah, eu estou com raiva, mas aí não é culpa minha, é culpa do outro, né? Sempre é culpa do outro. Então, a gente tem que também aprender a olhar para a gente e ter essa autorresponsabilidade, tá? Que é o que ela vem falar. Então, quais são os caminhos para transformar a minha vida? Eu vou colocar aqui. Gente, se vocês tiverem dúvida também, pode perguntar, tá? Muito delicado, né? Maravilhoso. Para eu mudar completamente minha vida, eu preciso primeiro fazer isso que o guru falou. Eu preciso entender que eu sou a responsável por minha vida. Não tem ninguém que é responsável, sou eu. Eu preciso assumir o que nós chamamos de protagonismo. Sou eu que estou criando essa realidade. São as minhas escolhas diárias. Então, por exemplo, uma pessoa doente. Vamos imaginar que eu acordei hoje, passei numa lanchonete, peguei uma latinha de Coca-Cola e uma coxinha. Aí na hora do almoço eu pedi um McDonald's. Agora à noite nós pedimos uma pizza aqui. Eu fico a vida toda fazendo isso. Aí com 40 anos eu tô com um problema cardíaco. Ai meu Deus, por que eu tô com essa doença? Eu sou uma pessoa tão boa. As pessoas elas confundem bondade com atitude. Você pode ser uma pessoa boa de coração, mas com hábitos péssimos de saúde. E é por isso que você vai ficar doente. Você vai ficar doente porque você nutriu o seu corpo com doença a vida toda. Então como eu mudo isso? Com a autorresponsabilidade. Bom, autorresponsabilidade é o seguinte. Sou adulto. Como adulto, eu quero ter uma vida saudável. Ok. O que é ter uma vida saudável? É se sentir bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, certo? Ok. O que eu preciso para me sentir bem fisicamente? Vamos nas coisas básicas. Para eu me sentir bem fisicamente, eu preciso dormir. Eu preciso de água. Eu preciso de ar. Eu preciso de alimento. Quantas horas as pessoas dormem hoje em dia? E precisa de academia, né? De exercícios. Quantas horas as pessoas dormem? Pouquíssimas. Só o nosso intestino precisa de 1 litro de água para funcionar bem. As pessoas mal tomam 2 copos de água. Então veja, o nosso corpo, né, o que o Ale falou é exatamente isso. Mas eu vou chegar lá na frente. O nosso corpo ele precisa de movimento. O nosso corpo não é um corpo que foi feito para ficar parado. As pessoas são sedentárias. Hoje, cada vez mais, os trabalhos são sentados na frente da tela, na frente do computador. Então, a primeira coisa que eu preciso é, bom, se eu tenho autorresponsabilidade e eu quero uma saúde física, eu vou me alimentar bem, eu vou praticar atividade física, eu vou tomar a quantidade de água que eu preciso e eu vou dormir. Pronto. Eu vou garantir uma saúde física legal. Quero ter uma saúde mental e emocional positiva. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter hábitos, eu preciso ter uma vida positiva. Então, se eu acordo atrasada, se eu não durmo, se eu saio correndo, se eu sou uma pessoa que eu reclamo muito, se eu brigo com todo mundo, se eu sempre estou nervosa, se eu acho que o mundo é injusto, se eu acho que Deus não gosta de mim, que Deus tem seus preferidos, menos eu. Como não ter um corpo ansioso se os pensamentos que permeiam o meu dia são esses? Então, como eu mudo isso? Através do autoconhecimento. E como eu obtenho autoconhecimento? Aqui agora, nesse programa. Quantas centenas de pessoas de diversas áreas já não estiveram aqui contribuindo gratuitamente para que todos nós possamos despertar? São centenas ou milhares, não sei. Então, para eu mudar de vida, eu preciso decidir. Não é querer. Querer todo mundo quer. Eu preciso decidir que eu quero ter uma vida saudável. E aí as minhas ações precisam apoiar essa escolha. Se eu tiver um hábito de vida saudável, eu vou ter um corpo saudável. Eu só tenho doença porque eu tenho um hábito de vida doente. Não adianta a pessoa também ser alegre. Essa parte aí é uma das que eu mais acho interessante aí no vídeo, né? Porque a gente tem que ter essa parte de se auto-responsabilizar, né? Chamar essa responsabilidade mesmo pra gente. Nós vamos, o que ela falou aí, né? Então, vocês estarem aqui já é um passo para essa responsabilidade, esse autoconhecimento em busca da melhoria,
né? Então, isso é importante. E aí ela fala, né, sobre atitude mais pensamento. Então, não adianta eu ter só pensamento, ela fala aqui, pensamento positivo sem ação não gera resultados. Então, não adianta só eu ficar lá na frente do espelho e, né, eu sou bonita, 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 mas eu estou bem de saúde. Tem uns coaches que são assim, né? Você tem que tomar cuidado. Se eu não tiver ação, se eu não tiver os cuidados para ter essa saúde, né? Então a gente tem que tem que pensar, mas tem que ter atitude. Senão, a gente não vai. Então, assim, para só fechar, né, não vai dar tempo para passar aqui no vídeo, ela fala sobre formas de tratamento junto com a espiritualidade, que é o que a gente faz aqui. Então, ela comenta, ela dá exemplos no vídeo, inclusive uma que ela atendeu uma menina, né, uma senhora. Essa senhora estava com dor muito grande no peito, e quando ela saiu para fazer o tratamento dela, né, na forma espiritual, ela viu como se fossem vampiros que colocaram uma estaca no coração dela. E aí ela foi lá, desdobrou, né, que às vezes a gente faz esses trabalhos, os médios, desdobrou, foi lá e fez o tratamento, retirou a estaca do coração dela. Não significa, gente, que é vampiro, né? Mas assim, talvez alguma coisa da vida dela, e aí ficou o estereótipo de um vampiro. Mas às vezes é um irmãozinho mesmo, da forma que a gente fala, e estava ali machucando ela, né? E ela não sabia. E aquela dor estava dando fisicamente. Então, assim, para vocês entenderem que existe várias formas de tratamento, e aí existe com os preto velho, igual a gente faz, né? Com os caboclos, e existe também com os seres que ela fala elementares, que a gente também trabalha. Então, né, vocês podem dar uma olhadinha dos exemplos que ela deu lá. E no final, ela fala sobre algumas doenças, por exemplo, depressão, ansiedade, como fazer para tentar melhorar, né, disso. Então, também quem quiser depois pode dar uma palhinha aí. Mas, por exemplo, da depressão, ela fala que a gente tem que trabalhar com terapia, através de terapia também, além dos tratamentos, né, espirituais nas casas. Tem que trabalhar também para enxergar de onde que vem tudo isso, para tentar curar as dores que essa pessoa vem carregando. Porque quem está com depressão não está com dor de agora, é dor de que vem antes, né? Dores, traumas. Então, quem tem na família e tal, a gente tem que acolher e levar, né, essa pessoa para esses tratamentos. Então, no final, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, e que não falte a ação, né? Se eu quero o amor, eu dou o amor, né? Se eu quero a bondade dos outros, que eu seja boa também. É isso. Obrigada, gente.